passar ou não passou por mim. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Bom dia, jovens de Cristo. Estamos aqui para mais um encontro da nossa catequese. Reunidos pelo humano amor de Deus, que quer nos guiar, nos orientar e nos levar ao caminho verdadeiro, que é o caminho do seu reino de paz. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como nós somos fracos, como nós somos muitas vezes necessitados, nós somos necessitados da presença de Deus, para que a gente possa compreender melhor os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, e compreender melhor este humano e maravilhoso amor de Deus que tem para conosco. Vamos fazer e invocar o Espírito Santo de Deus para que nosso encontro e neste encontro de hoje a gente possa compreender de uma forma bem clara este amor de nosso Deus para conosco. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos aqui, jovens, para mais um encontro da catequese da Crisma. E eu coloquei essa música sobre o humano amor de Deus, e ela disse no começo ali, quando a solidão, quando estou perdido, na parte final ali da música, depois no final do encontro eu vou colocar o resto, o resto da música, né? E ela fala quando a gente está perdido, quando a gente está solitário, quando a gente está triste, é na palavra de Deus que a gente encontra conforto. E nós estamos, jovens, no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês da Bíblia. A Bíblia, este livro, né, que é a palavra de Deus, muitas vezes a gente lê e entende, a gente não consegue compreender a palavra de Deus, mas a gente tem que saber que nessa palavra, na Bíblia, consta o verdadeiro amor de Deus. E já começa ali em Gênesis, quando na criação, né, tudo que ele fazia, ele via que era bom. Aí a gente vê a verdadeira natureza de Deus. Mas, leia aqui esta frase, dita pelo São Isidoro: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É na palavra de Deus, é na Bíblia, que a gente tem a resposta, né? O diálogo de Deus conosco, através da vida, né? E a Bíblia, ela vai se passando, e para a gente poder compreender melhor a Bíblia, a gente tem que compreender, né? Saber também os acontecimentos, né? A gente tem que ter duas condutas, que são essas aqui. Crer, acreditar em Deus, no Deus Todo-Poderoso, que Ele está conosco, para que a gente possa entender, para que a gente possa tirar de toda a nossa mente todas aquelas nuvens que possam impedir a nossa compreensão da palavra de Deus. E para a gente entender, né, para a gente crer, a gente precisa entender. E para entender, a gente precisa estudar. A gente precisa saber exatamente
o que a palavra quer nos dizer, né? Então, vamos entender que a palavra de Deus ela é contextualizada conforme a vida de do seu povo, no momento histórico de cada povo, né? Do povo de Deus, né? Então, a compreensão passa também para a gente entender estes momentos que foram passados. É isso que eu vou tentar fazer agora com vocês ao longo desse mês. E ao longo desse mês, o catequista também vai nos encontros falando um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a divisão da Bíblia, ou sobre alguns aspectos da Bíblia, e também conversar com vocês sobre a palavra de Deus, o quanto é importante para a gente a Bíblia, que foi traduzida por São Jerônimo, né, para a língua vulgata, ou seja, para o latim, que era a língua popular, para que pudesse chegar até nós. Okay? Mas a gente precisa de uma conduta para poder falar, para poder compreender a palavra de Deus. Como eu disse, sempre no começo da Bíblia, eu estou aqui, no Deuteronômio, sempre no começo de cada livro da Bíblia, se vocês não sabem, vocês aprenderam na catequese da primeira Eucaristia, mas se não lembra, a Bíblia é dividida em vários livros, porque Bíblia significa livros. E a cada livro, né? Então, por exemplo, a gente tem no Antigo Testamento, a gente tem Gênesis, a gente tem Êxodo, a gente tem Levítico e a gente tem Deuteronômio, né, que é o tema, que é o livro que vai estar baseando o mês da Bíblia, que eu vou falar com vocês. Mas sempre no começo de cada livro, como no Novo Testamento, né, a gente tem os Evangelhos, Mateus, Lucas, João, Marcos, as cartas. Sempre o que antecede a cada um destes livros tem uma introdução do capítulo, para que a gente possa compreender em qual contexto e qual é o objetivo, né, central de cada livro, né, a situação em que se vivia o povo. Porque não podemos separar a palavra do contexto do povo. Então, vamos supor aqui, daqui a 1000 anos, as pessoas não tenham vídeo, não tenham nada, só tenham livros que falem sobre o nosso momento atual. Será que as pessoas vão compreender? Nossa, o governo, né, não estou nem falando, pediu que as pessoas saíssem das suas casas, né? Então, se a gente ver apenas uma parte, né? Foi determinada uma lei em que as pessoas tinham que ficar em casa. Mas se a gente não souber todo o contexto do porquê aconteceu dessa lei, a gente vai achar que há uma arbitrariedade. E é isso que tem no livro, né? Muitas vezes na Bíblia, e às vezes as pessoas confundem com que Deus fosse aquele Deus que castiga, aquele Deus que é bravo, né? Mas Deus é puro amor. E aí a gente tem que compreender o contexto do povo para poder entender o porquê que a palavra foi dirigida daquela forma. O porquê da orientação da palavra de Deus. Por isso que eu tenho que entender para poder crer. É como se um pai ou a mãe dá uma orientação para você, né? Ele quer dar essa orientação para que você possa viver bem, para que você não se perca, né? Para que nenhum mal lhe aconteça. Então há sempre uma orientação. E a Bíblia, né, é este diálogo com Deus para conosco, para que a gente possa compreender, né, o caminho que a gente deve seguir. Bom, nesse mês da Bíblia, o tema que é trabalhado no mês da Bíblia de 2020 é Abra a tua mão para o teu irmão, no livro de Deuteronômio, que está no Antigo Testamento, que faz parte de um desses 5 livros que eu falei, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Abra a tua mão para teu irmão. Como eu disse para vocês, né, vamos compreender por que será que foi escrito o livro de Deuteronômio. Vamos entender o seguinte. Lembram, e vocês sabem da história de Moisés, que saiu com o povo do Egito que era escravo, né? E lembrando que o povo errou, e aí pela falha do povo entraram em escravidão, por diversas situações. E aí Moisés retira e sai com o povo, passa pelo Mar Vermelho, na fuga, vai para o Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, que é a primeira lei, né? E ele segue caminhando em busca da terra prometida. Só que Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. E ele fez todo um discurso.
E todo este discurso gerou a segunda lei, que é Deuteronômio, ou seja, segunda lei. E, como disse aqui para vocês, leiam na introdução, né, do livro. Na introdução do livro, diz que a ideia central de todo o livro, ou seja, Deuteronômio, é que Israel viverá feliz e próspero na terra se for fiel à aliança com Deus. Se for infiel, terá desgraça e acabará perdendo a terra. Ou seja, o livro de Deuteronômio dá uma indicação, é chamado os livros das leis, né? E ele vem com esse discurso de Moisés, de como que nós, o povo de Deus, deveria se conduzir para que pudessem entrar e ter o direito de entrar à terra prometida. E muitas vezes nós também temos que ver as nossas condutas. É claro que a realidade do povo de Deus nessa época, né, 1000 anos antes de Cristo, é diferente da realidade do povo de Deus que somos nós agora, 2000 anos depois de Cristo, né? Então a gente tem que compreender a nossa realidade, mas a palavra de Deus pode e nos ajuda a compreender a realidade ao qual nós vivemos, e que não é tão diferente da realidade de quando foi escrito Deuteronômio. Ou melhor, Deuteronômio foi escrito bem depois, né, desse discurso de Moisés, e serviu de inspiração e de orientação, principalmente às várias vezes que o povo de Deus foi exilado, né, foi escravizado. Mas eu vou voltar aqui de novo na imagem para a gente ver. Abra a tua mão para o teu irmão. E eu convido vocês vão demorar um pouquinho, dá uma pausa no vídeo e procura Deuteronômio, tá? 15, capítulo 15, versículo 11, tá? Para vocês lerem comigo. Então tá aí, ó, esse símbolo que tá ali, ó, DT 15:11 significa Deuteronômio 15:11. Você dá uma pausa, procura, que eu vou fazer a leitura agora, um pouquinho antes do 15. Eu vou começar a ler a partir do versículo 7. Então, 15, eu vou começar a ler do 7 para a gente poder chegar do 15:11, que é esse trecho. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só de suas cidades, na terra que Javé seu Deus dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele, na medida que o necessitar. Preste atenção a si mesmo e não lhe venha à mente este pensamento mesquinho. Já está chegando o 7º ano, o ano da remissão, e você se torne avarento com seu irmão pobre, não lhe dando nada. Ele clamaria a Javé contra você, e em você haveria um pecado. Quando você lhe der alguma coisa, não faça de má vontade, porque em resposta a esses gestos, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em todas as suas iniciativas. Veja bem, não falta indigentes na terra. É por isso que eu ordeno a você: abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente na terra onde você está. Olha a ordem que Deus dá, a ordem que é dada neste momento. Abra a mão para o teu irmão, do seu pobre e do seu indigente na terra onde você está. E aí eu peço para vocês, jovens, não quero alongar muito no encontro, peço para vocês refletirem. Será que na época, né, de Cristo, na época em que foi dado estas leis, né, e está aqui no capítulo 15, havia pobres, havia indigentes, havia pessoas, isso não mudou na realidade no mundo, é claro. E Deus conclama que não abandonemos os pobres. E veja como a Igreja Católica, quando ela vai pegar como referência esse trecho da Bíblia, né, de Deuteronômio, o como é atual, né? É claro que se vocês lerem aí, usam alguns termos como no 7º ano, que tem um propósito que eu vou explicar para vocês,
Quando fala sobre isso, a gente não entende o que significa, né? Mas a pobreza, né? Continua, é a mesma coisa. Talvez alguns atos e possivelmente, é claro que alguns atos e costumes daquela época são muito diferentes da nossa época atual. Só que a palavra de Deus se torna tão atual e eu chamo vocês a refletirem, a pensarem sobre as pessoas que estão pobres. Não só pobres financeiramente, mas pobres espiritualmente, que necessitam de amor, que necessitam da palavra de Deus, que necessitam de esperança, como naquela música que eu estava colocando para vocês. Então, como primeiro encontro sobre a Bíblia, e fazendo a introdução, e aí depois nos próximos encontros eu vou falar um pouco mais sobre alguns aspectos da Bíblia, ou os meus amigos que vão estar, catequistas que vão estar fazendo o vídeo aqui. Vamos pensar e refletir sobre essa campanha, sobre esse mês da Bíblia, que fala sobre, deste trecho aqui do capítulo 15, versículo 11, por isso que eu ordeno a você, abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente, na terra onde você está. Não é só Israel, não é só lá naquela época, mas onde a gente está. Para você, jovem, pensar. Assim como vocês, e eu sei que alguns fizeram a doação das fraldas, acabaram a campanha da doação das fraldas, mas tem muita gente que precisa de alimentos e que você pode ajudar. E para encerrar o nosso encontro de hoje, antes de colocar a música, eu quero fazer uma oração com vocês. Que vocês acompanhem-me nesta oração, que é a oração da sabedoria, que a gente precisa para poder não só compreender a palavra de Deus, mas compreender o mundo que nós vivemos atualmente. Por isso, peço para vocês, como no último encontro, e vale ressaltar o seguinte, né? No encontro anterior a gente falou sobre a Eucaristia, sobre o alimento, alimentar-se com pão. A Bíblia, a palavra, quando a gente vai à celebração eucarística, na missa, nós nos alimentamos não só do pão eucarístico, mas também da palavra de Deus. A palavra de Deus também é alimento para a nossa alma. E que vocês se alimentem da palavra de Deus, e para se alimentar da palavra de Deus, que Deus lhe conceda a sabedoria. E alimentar-se da palavra de Deus não é apenas pegar o livro da Bíblia e ler, mas também colocar na prática aquilo que o ensinamento, né, que a palavra, que Deus está falando conosco. Né? Como eu disse, a oração é nosso diálogo com Deus. A palavra, né, é Deus falando conosco. E que Deus lhe conceda sabedoria para que você esteja sempre em favor do próximo, que é isso que é o verdadeiro amor, né? A verdadeira felicidade, encontrar a alegria no próximo. Então, oremos a oração da sabedoria. Senhor, dai-me a esperança para vencer as minhas ilusões. Plantai em meu coração a semente do amor. Ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas possíveis, para ampliar seus dias risonhos e resumir essas noites tristonhas. Transforma os meus rivais em meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não me deixes ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Dai-me o sabor de saber perdoar e afastai-me de mim o desejo da vingança. Senhor, iluminai meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e vendai para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, levai de mim a tristeza e não entregueis a mais ninguém. Enchei meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome e arrancai de mim o orgulho e a presunção. Deus, fazei de mim uma pessoa realmente justa. Que assim seja, meus irmãos, jovens de Cristo.
Que Deus abençoe vocês, lhe conceda a sabedoria para que vocês possam compreender a vossa palavra, a palavra de Deus, e vivenciá-la em suas vidas diante da comunidade. Ser cristão não é apenas para nós, é para o mundo. E eu finalizo esse encontro com a música que eu estava iniciando, continuando a música que eu tinha colocado no começo do encontro. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho me desmorona, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz E me diz coragem. que Deus me ama.